Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. A Opinião em Debate desta noite tem como tema Política Brasileira, uma análise da atual conjuntura do Brasil hoje. Para discutir esse assunto, que é palpitante, bem atual, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O jornalista Kleber Ferreira, que é jornalista e radialista na Rádio 730 AM, com o programa das 7 às 8. 7 às 8? Das 7 às 8. Das 7 às 8. É um programa que antecede o meu, que vai das 8 às 9. O Rubens Salomão, que é jornalista e apresentador na Rádio 730 AM e colunista do jornal Hoje. Também tem uma participação na televisão, que é na PUC TV, certo, Isso. Rubens? O Eduardo Horácio, que é jornalista, sociólogo e comentarista na Rádio 730, também neste programa que vai das 7 às 8. E o nosso Habib Tamer Badião, que é cientista político e também debatedor no nosso programa Opinião em Debate na Rádio 730. Ok? Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones, 3201-7688 e 3201-7708. Bom, quero começar com o meu colega Kleber Ferreira, que segundo consta é o bonitão da turma, não é isso? De onde você Rubens tirou Salomão, isso, né? meu Salomão. Deus? Se eu dependesse da beleza para trabalhar em televisão, eu estava perdido. O Kleber é o galã da turma. Não, tá é verdade. Quem nasceu para galã é galã, quem não é, chora. Então, pois é por isso que eu não sou. O Kleber, bom, hoje nós tivemos, assim, numa rapidez que me parece que foi fulminante, uma equação que virou o país de ponta cabeça num sentido macro da política. Partidos aliados se transformaram em adversários ferrenhos, quem estava no poder passou a ser oposição, e quem era oposição me parece que não sabe nem exatamente onde se situar no Brasil hoje. Você acha que é isso? Tem uma coisa além disso na conjuntura que transformou o PT, pelo menos momentaneamente, num partido de oposição, o PMDB não vidraça por estar no poder, comandando o país, e o PSDB não sabe o que fazer e os outros partidos orbitam ali. Como é que você está vendo essa equação? Eu vejo como você vê mesmo. O que era oposição virou situação, o que era situação virou oposição, aquilo que era oposição, ora situação, não sabe o que é, mas vejo como um avanço interessante para todos nós, sobretudo para nós formadores de opinião, porque nós estamos tendo a oportunidade de dar uma depurada na democracia brasileira. A nossa democracia é muito jovem e, consequentemente, sendo muito jovem, ela precisava passar por isso, porque muito lobo passou com pele de ovelha e agora está sendo limpo, essa situação está sendo passada a limpo. No primeiro momento, eu fiquei contra o impeachment, acho que as pedaladas não eram motivo para impeachment. Embora nunca fiz uma boa avaliação do governo de Dilma Rousseff. O governo mal avaliado deve sair pelo voto. Agora que já instalou o impeachment, eu reconheço que nós estamos tendo uma oportunidade de ouro nesta peneirada que eu estou me referindo, sabe? Acho muito interessante. A gente está vendo aí que gatos e ratos comiam no mesmo prato. Ok, Rubens Salomão. Me parece que mudou muita coisa, mas, na verdade, mudou quase nada. Na essência, eu quero dizer. Por exemplo, o PT e PMDB, que se tornaram antagônicos por conta dessa equação do impeachment, na verdade, em alguns estados, em alguns municípios, em algumas regiões, eles estão liberados para fazer suas parcerias do mesmo modo como era feito antes, né? E me parece assim, na essência mesmo, se você for olhar bem, apenas mudaram as pessoas que estão segurando a rédea, ou segurando o chicote, como
queira, né? Quem tem o cabresto e quem tem o chicote. Chicote, né? Você acha isso também ou você acha que realmente mudou alguma coisa substancialmente? Não, acho que substancialmente não mudou, Rosenval. Eu concordo com o que disse Kleber, com a sua primeira análise, de que não mudou. Apesar de partidos que estavam na base virarem oposição e todas as mudanças de configuração, até de formalidade, né, do discurso, mas na prática não mudou nada, substancialmente não mudou nada. Acho que essa crise toda e a mudança de posicionamento dos partidos tem mostrado o quanto os discursos são frágeis, né? Sempre foram frágeis, algo que a gente aqui que cobre, que vê até os bastidores do que acontece, vê o quanto o que é passado publicamente é uma coisa extremamente construída, sem embasamento, sem substância. Então a substância que já não havia continua sem existir. E em relação à oposição, base, a relação entre PT e PMDB, penso que isso tudo vem como consequência de um governo extremamente mal organizado e que não conseguiu se estabelecer como um governo que articulava com os seus próprios aliados. Então, o governo já vinha em um processo de falência há muito tempo. Na prática, acho que nós temos que acompanhar com bons olhos as investigações e os erros que estão sendo apontados nessa política de articulação e em que um partido depende do outro e essas relações muitas vezes vão ficando escusas. As investigações nesse sentido acho que são bastante positivas, mas a política substancialmente me parece ser extremamente com discursos frágeis mesmo. Uhum. Bom, Eduardo Horácio, você que há muitos anos está na área, eu estava conversando com um cientista político aqui e um sociólogo. Ele me disse o seguinte, nem tudo é o que parece. Fala assim, a grosso modo, quem perdeu e quem ganhou? Eu falei, não, quem perdeu, eu dei minha opinião. Eu falei, não, você está enganado. E depois disse para mim por que ele achava que eu estava enganado. Por exemplo, eu disse, o PT perdeu. Eu falei, não, o PT não perdeu. O PT ganhou. O PT estava numa rota descendente tão forte e tão fora do controle que o fato do PT, momentaneamente ou não, ter perdido essa condição de vidraça, ao PT como partido, foi algo sensacional, que é a análise que ele fez. Você acha que tem algum sentido isso? Quer dizer, quem perdeu, quem ganhou? Olha, Rosenval, acho que o PT pode ter perdido no sentido de perder o poder que ele ganhou em 2002, né? E não perdeu nenhuma eleição até então, foi tirado do poder sem perder eleição. E pode ser que a imagem do partido está muito desgastada. Então, existe uma perda sim. É lógico que não é uma perda total. O PT sempre teve muita habilidade em ser oposição, né? Ele chega ao poder, inclusive, em 2002, porque era muito habilidoso na oposição. Mesmo quando sendo muito minoritário, sempre soube conversar bem com boa parte da população, com sindicatos, com movimentos sociais, com estudantes. Sempre foi um partido que teve uma base social grande, que é uma coisa rara de acontecer no Brasil. Agora ele volta a ser o estilingue, né? Não é mais a vidraça, a não ser que tenha uma reviravolta aí e a presidente Dilma Rousseff volte ao poder, o que parece ainda muito improvável. Mas eu não consigo avaliar como uma vitória do PT. Tem um lado que pode virar uma vitória se até 2018 o partido conseguir se reerguer, se restabelecer, mostrar para a população que ainda tem coisa para ser resgatada, principalmente dos 2 mandatos do governo Lula. Os 5 anos de administração da presidente Dilma Rousseff, esses foram mal avaliados pela população, principalmente a parte final, né? Não tão mal avaliada assim, porque ainda assim ela foi reeleita. Né? Então, tudo isso tem que ser relativizado. Bom, Habib Temer Badião, nosso grande Badião, você que é um homem que com grande desenvoltura, com a mesma facilidade que eu consigo ir para o Guapó, ir para o Rio Verde, você vai para Londres, Paris, Amsterdã, vai para os países árabes, então você definitivamente é um homem internacional. Você acha que, com exceção daqueles países que são aliados, foram aliados tradicionais, da parte da esquerda do PT, o mundo está incomodado com o que está acontecendo no Brasil, para valer? Quer dizer, a Europa está incomodada, os países de primeiro mundo estão incomodados com o que acontece no Brasil? Há um consenso internacional de que no Brasil houve um golpe. Há um consenso internacional de que a presidente foi afastada sem ter cometido crime. Há um consenso dos outros países que estão agora em observação para conseguir entender
a composição do governo brasileiro. Mas o nosso telespectador pode ter uma noção diferente hoje, a partir do momento que eu vou colocar isso aqui. Nós temos aqui no Brasil uma sociedade de banqueiros que são exploradores. Lá na China e na Índia, tem um banqueiro construtor. Então, o banqueiro construtor é aquele que empresta o dinheiro para o empreendedor sem juros pesados. Lá na Índia, na China, na Coreia do Sul, o juro é 1%, 2%. E se você der sem emprego, você não paga juro. Pega dinheiro no banco e promove o desenvolvimento do país. Esses banqueiros estiveram no Brasil no Império de Dom Pedro II, quando Rothschild esteve aqui. Rothschild, como queriam falar em inglês. Ele esteve aqui, nós tivemos indústria têxtil, armação de navios, lançamos um cabo telegráfico até Londres, saindo do Rio de Janeiro a Londres. O Brasil estava 30 anos, 40 anos na frente da Rússia, 20 anos na frente dos Estados Unidos. O Brasil desenvolveu muito com a presença desses banqueiros consultores. Quando derrubaram o Dom Pedro II, Rothschild pegou a mala e falou, se eu botar um general que não sabe escrever um O com fundo de garrafa, eu vou embora daqui. Foi embora e largou nós na mão de quem? Dos banqueiros exploradores. Hoje, nós pagamos 460% de juros ao ano contra 1% da China. Eles estão querendo voltar através do Banco dos BRICS, através da Dilma. Aí, o que fizeram? Os banqueiros que mandam no Congresso Nacional, porque hoje políticos só ganham eleição com dinheiro, e quem tem dinheiro é banqueiro. A maioria dos deputados e senadores são eleitos por dinheiro de banqueiro. Eles fizeram um golpe, tiram o presidente, afastam o Banco dos BRICS, e o Brasil não recebe de volta os banqueiros consultores e vai amargar. E amargando agora, de 94 até hoje, quando nós fizemos o plano BRED, nós pagamos 21 trilhões de reais de juros. E estamos devendo 5 trilhões de uma dívida que não existia. Eu só gostaria de fazer um reparo ao que você falou aí, sobre o ponto de vista de que há um consenso internacional de que houve um golpe no Brasil. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa muito interessante, que eu acho que não foi, inclusive, divulgada a contento pela profundidade com que ela fez um levantamento em todos os países, de todos os grandes jornais e redes de televisão, de como as pessoas encaravam a situação brasileira atual. E é o seguinte, os editoriais dos jornais, das televisões, editoriais, quer dizer, o que o veículo pensa quase mais do que 80% consideraram que está se cumprindo o rito democrático, que a Constituição está sendo cumprida. Quando fez essa análise sobre articulistas, quer dizer, articulistas avulsos, e essa equação ficou, em alguns países, 60% os articulistas considerando que houve no Brasil um golpe. Então, portanto, este consenso me parece que não é tão consenso assim, sob o ponto de vista de análise do que está acontecendo no Brasil, com essa investigação que a Folha fez, que está disponível no site da Folha. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu quero lembrar aqui aos nossos telespectadores que a Escola Internacional de Goiânia tem um ensino altamente qualificado, dá para a técnica colocar aí, Escola Internacional de Goiânia, fica ali em frente ao Bougainville, é um ensino bilíngue espetacular, você pode levar seu filho, que ele estará muito bem equacionado lá. E a Academia Flectir, mostra aí a Academia Flectir, a nossa técnica da ciência Flectir, tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma, natação, hidroginástica e atividades de musculação. A Flectir fica na rua 58, número 183, ali no Jardim Goiás. O telefone é o 3281-1434. Olha, aproveitando um pouquinho, dá para você mostrar aqui essa água? Essa água chama Levite. É um dos nossos companheiros de estúdio que representa essa água aqui. Aqui, vamos lá? Levite. Ele está aqui oferecendo para nós. É uma água muito interessante que meu médico recomendou para quem tem problemas de diabetes e tem problemas de cálculo renal. Ela auxilia no combate à diabetes e cálculo renal também. Portanto, essa água é especial e ela agora está disponível em Goiânia através dos telefones que nós estamos mostrando aí. É um colega nosso aqui de produção que está representando essa água muito boa que você depois experimenta e você vai gostar. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já.
gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. O Kleber Ferreira não é fácil não, viu? O Horácio sabe disso, né, Horácio? Por que o Horácio sabe? Porque o Horácio sabe de tudo. Estou pensando que você leva o Horácio. É bem informado, né? Muito bem informado. O Heber Augusto, o programa está ótimo, nota 10. Muito obrigado. O Juarez Pereira, do Jardim das Hortênsias, cumprimento a Rosenval e a todos. Que grupo maravilhoso de profissionais. Muito obrigado. Moro em Goiânia há 53 anos e nunca ouvi falar em tanto de política como atualmente. E temos a oportunidade de escolher nossos próximos políticos de forma mais qualificada. Eu creio que é uma grande oportunidade. Porque quando você fala em política e começa a analisar a política de forma qualificada, você qualifica essa importantíssima função na sociedade, né? Bom, aqui a Marta, de Aparecida de Goiânia, do setor... Cidade de Aparecida de Goiânia, ela mora no centro de Aparecida. Ela pergunta para o Kleber o seguinte: a Dilma vai voltar? Eu não vejo essa possibilidade ainda, Marta. Embora alguns senadores já rebelem contra o próprio voto, a gente tem exemplo de dois, né? O Romário, que diz que pode rever o voto, e o Cristóvão Buarque, que disse que se a Dilma se comprometer a promover uma nova eleição, ele mudaria o voto. Se esses dois mudarem, a Dilma volta. Mas sinceramente eu não acredito que eles mudem. A pressão popular é muito grande. Inclusive, se você prestar muito bem atenção no que os dois falaram, há uma ressalva muito interessante nas ambas as retóricas. Assim. Mas, evidentemente, que eu vou analisar com a minha consciência o que é melhor para o Brasil. Uhum. Então, eu acredito que aí há uma saída honrosa. Né? E pedem, principalmente, novas eleições, né? Os dois querem novas eleições, desde que a Dilma chame novas eleições. Há um Tem gente que acha também que eles querem ser chamados pelo Temer para conversar. Com certeza. Eu vou na hipótese do Eduardo Horácio, porque nós temos ali uma corrida para os espertalhões. Todos os espertalhões estão querendo saber onde que eu vou tirar a minha fatia maior. Eu vejo sim. E você foi preciso na sua análise junto com o Horácio. Eu penso também que eles estão querendo ser chamados para conversar e tirar proveito político disso. Porque não tem a menor chance da Dilma voltar a julgar pelo resultado da votação do impeachment na Câmara Federal. Ela vai administrar como? Bom, aqui o Marcelo Henrique, de Anápolis, setor Jaiara. Para desespero do Badião. Jaiara. Não, o Badião. Ele ama a Dilma, né, como ele declarou, e gostaria de ver o retorno dela. Eu não vejo sentido. Nós tivemos 3 processos de impeachment no Brasil. 2, né, Collor e Dilma na nossa era. Um antes, Getúlio Vargas fugiu do impeachment, em julho. Em agosto ele suicidou. Ele foi absolvido do impeachment. Não, o Badião, a gente brinca muito com ele, mas algumas posições do Badião provam um ditado popular muito antigo e verdadeiro, né? O amor é cego. Badião. Você acha que a Dilma volta? Como é que você trabalha com uma república onde a Constituição é presidencialista, mas o presidente não manda, não tem poder nenhum, ele depende do Congresso Nacional? É uma Constituição híbrida, uma Constituição doentia, e que assenta um sistema que não existe. Um presidencialismo tipo parlamentarismo. Ou nós voltamos, ou criamos o parlamentarismo, daí o presidente da República começa o governo com o plano de governo, que é o primeiro-ministro, né? Ele começa com o plano de governo.
o presidente da República, nessas eleições, durante a Constituição de 88, 3 meses depois que ele assume, ele apresenta um plano de governo. Quer dizer, e o que ele fez na campanha? Mentiu. Aliás, todos os candidatos mentem. E mentem desvairadamente. E depois, você vai perguntar, a maioria desses candidatos que ganham eleição aí para defender a segurança pública, nós temos vários candidatos, nenhum deles até hoje deu um passo para defender a segurança pública. E o povo está na violência, também, do lado da violência. Você não tem, posso citar 5 candidatos, entre o Caiado, o Valdir, a Adriana Corse e o Coronel Araújo, pergunta o que eles fizeram pela segurança pública até agora, tanto no nível do Estado quanto a nível federal. Nada. Pois simplesmente nada. A Constituição ela tem norte parlamentarista num regime presidencialista, porque no momento de promulgar que a Constituição estava pronta, o Brizola falou, não, isso aí é eleição indireta de novo. Vamos sustentar em cima do presidencialismo. Só que não dava para mudar a Constituição mais. Não é só o presidente da República, não. O poder executivo no Brasil, ele está sempre na mão do legislativo. Ou ele faz uma composição política ou ele cai. Sempre. Inclusive em cascata, né? O Estado fica com essa equação, as prefeituras também. Né? A Jéssica pergunta aqui para o nosso querido Rubens Salomão, qual é a sua opinião sobre o governo Temer? Quer dizer, é engraçado que eu me falo assim, o governo Temer está na 2ª semana. É isso? É isso. E me dá a impressão que ele está lá tem 10 anos. Tem 10 anos, já caíram 2 ministros, o presidente já fala de reforma ministerial. Me parece que ele está com síndrome de anos, né? Qual é a sua opinião, então? Bom, minha opinião é de que o governo Temer tem fragilidades muito grandes. Tem uma equipe econômica que tem apresentado medidas que podem ser interessantes, mas ao mesmo tempo já há uma recomendação, um acordo, ninguém nem discutiu a matéria, e na última madrugada o pessoal já aprovou uma conta de 58 bilhões. Então, ao mesmo tempo que a equipe econômica pensa em cortar despesas e apresenta medidas nesse sentido, o ministro Henrique Meirelles apresentou nesse sentido, por outro lado já existe a possibilidade de gastos bem maiores. É claro que o reajuste está ainda abaixo da inflação do último ano, mas mesmo assim é uma conta muito grande que o governo tem que passar a pagar. A minha opinião é de que o governo de Michel Temer tem um desafio muito grande nesse processo enquanto Dilma é julgada no Senado. Apesar de ser ainda improvável a volta de Dilma, existem outras possibilidades como essa pressão por novas eleições, e acho que se o governo Temer for mal avaliado e ministros forem caindo como cartas de um baralho, o governo Temer fica insustentável. Bom, o Marcelo Henrique de Anápolis pergunta para o Eduardo Horácio o seguinte: gostaria de saber, Eduardo Horácio, como você avalia o governo Temer do ponto de vista da escolha de seus ministros? Olha, o presidente Michel Temer fez a opção de tentar garantir, isso que o Badião falou, né, garantir a governabilidade no Congresso, que mostra esse semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo que a gente tem hoje no Brasil. Então, ele praticamente a base aliada muito grande, diferente de 20 anos atrás, que você tinha 8 partidos representados no Congresso Nacional. Hoje você tem quase 30. E aí você tem que jogar essa representação, pelo menos os principais partidos, dentro do Ministério. O presidente Michel Temer poderia fazer a opção mais arriscada, pegar realmente técnicos, os melhores técnicos de cada área, colocar nos ministérios, mas provavelmente teria muito mais dificuldade no Congresso do que vai ter agora. Não governaria, né? Então ele fez essa opção para escolher mesmo aliados dentro da Câmara e dentro do Senado. Para mim, foi um pragmatismo puro mesmo. Optou por essa opção e vai seguir cegamente com ela até o fim. E porque também me parece que, sob o ponto de vista pragmático, realisticamente falando, não há o plano B, né? Como que o sujeito, essa gente que eu vou chamar com este nome, porque a televisão não me permite chamar com um nome mais forte, essa gente ordinária toda do Congresso Nacional... ordinária comum, né? É ordinária, né? E esse ordinário pode expandir para alguma coisa um pouco mais forte. Mas como que se lida com essa gente? É o toma lá da cá, quer dizer, nós somos obrigados a engolir o povo brasileiro, essa equação nefasta que é obrigar a pessoa que está no poder de plantão a fazer um projeto de poder, não de governo. E aí passa... Não tem um projeto de governo, tem um projeto de poder. Bem né? rapidamente, passa também pela questão de representação. Se você pega o Brasil pré-ditadura militar ou então início pós-ditadura, ali anos 80, quem que se elegia para o Congresso? Quem tinha boas ideias, quem tinha bons discursos, quem tinha representatividade social.
Hoje, basicamente, o Congresso, quem se elege ou se reelege é quem tem emenda, quem consegue a emenda com governador, com presidente para determinada cidade, para determinado estado, ou então tem apoio de algum líder, tem apoio do governador, tem apoio de um ministro. Isso distorce a representatividade no Congresso todinha, né? E deteriorou muito a qualidade mesmo. Hoje você não tem mais ninguém que chegue nem perto de Ulisses Guimarães, mas assim, nem perto. Franco né? Montoro, o Mário Covas. Você pega Eu tive a oportunidade o pessoal de da Constituinte, né, de 87, 88, é um outro nível, né? Pelo menos até a última campanha de 2014, além desse exemplo citado pelo Horácio, quem tem emenda e tal, mas tem quem tem dinheiro também, né? Claro. Agora Sim, tem as sim. mudanças de financiamento, mas também tinha... A campanha tinha um preço para ser eleito, para ir para a Câmara. Eu preciso deixar um fato bem claro, que no fechamento da Constituinte, Sarney chamou o Ulisses Guimarães no gabinete dele e falou: Ulisses Guimarães, você quer ser presidente da República? Eu quero. Então volta lá e põe presidenciário e me dá mais um ano de governo. Ele voltou lá, mudou 3 ou 4 artigos da Constituição, de forma moleque, tá? Moleque. Você pode ter elogiado o Ulisses Guimarães, eu quero deixar bem claro que ele voltou com respeito ao povo, porque daí botou um presidencialismo xoxo, tá isso aí. A presidente não pode nem pegar um dinheiro do Banco do Brasil para cobrir uma questão social, ela tem que pedir permissão para o Congresso Nacional. Ela pegou aquele dinheiro, não botou no bolso, ela está pagando conta do Estado. Não, isso é pedalada. Ora, ridículo. Não é presidente. O que ela é, na verdade? Uma representação de governo. Quem é que exerce o governo de fato? É o Congresso Nacional. Quem põe a cara perante o povo é a presidente. E o Congresso? Tranquilamente. Articula. Toda vez que ela vai lá pedir para aprovar alguma emenda, algum projeto de lei, alguma medida provisória, toma lá da cá, que o Rosenval colocou muito bem. Nesse toma lá da cá, nós estamos vivendo uma hipocrisia. Eu nunca vi tanta hipocrisia como eu estou vendo hoje, nesse governo que se formou e nos governos anteriores, porque nenhum governo, meu nobre telespectador, teve a coragem de enfrentar a dívida pública. Essa dívida nojenta, que nos come 3 bilhões por dia e aumenta 2 bilhões. Nós pagamos 21 trilhões de juros, 94 até hoje. E ninguém enfrentou isso aqui. A Dilma não tinha dinheiro. O presidente que vai entrar agora, o Temer, não tem dinheiro, porque o dinheiro está em tudo por ralo dos banqueiros. Ou enfrenta a dívida pública, ou esse país vai explodir em rebeliões, e já está assim, né? Assalto na rua, o povo está apanhando, ônibus vagabundo, o povo não tem emprego, desemprego, porque o dinheiro está tudo indo para o bolso do banqueiro e ninguém tem coragem de enfrentar o banqueiro, porque todo mundo é hipócrita. Os partidos são hipócritas, PT é hipócrita, PMDB é hipócrita, PSDB é hipócrita, é um bando de hipócritas. Ladrões que convalescem junto com os outros ladrões são os banqueiros. Bom, o Rogério Oliveira, do setor marista, não tem muito a ver com o tema, mas me pergunta aqui: Rosenval, sou motorista do Uber e hoje tivemos mais um retrocesso em relação a esse serviço que foi tão bem aceito pela sociedade. O que você acha disso? Olha, eu acho que quem está lutando contra o Uber está lutando contra o progresso. Bobagem. O Uber já se instalou, é muito bom, eu utilizo e recomendo. E acho que não é irreversível. Ele vai se instalar, o melhor mesmo é organizar. Pagar imposto, né? Pagar imposto e pronto. Agora, não adianta os taxistas, quanto mais os taxistas vão contra o Uber, e mais violentos eles ficam, e mais irritados eles ficam, mais eles perdem sob o ponto de vista do consumidor. Eu acho que todo serviço tem que olhar o consumidor, ok? Antes nós íamos aqui para o A audiência está danada aí, hein, rapaz? Só chegando papelzinho, hein? Só chegando papelzinho. Eu quero indicar para vocês a Pax Clínica. A Pax Clínica Psiquiátrica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, os alcoólatras. Funcionando em Goiânia há cerca de 40 anos, a clínica vem buscando, ao longo desse tempo, acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente, ok? É tocada pelo grande Dr. Salomão, 3282-7040. Nós voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças.
pode ficar tranquilo. Nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Duvido. Isso é uma fala. Estamos de volta com o opinião de... Aqui devia ir o intervalo do ar, não é verdade? Não é fácil, não. Não é não. Acho que é mole, né? Como diz o outro, é mole, mas trisca para ver o que acontece. Bom, eu quero dizer para vocês que no próximo programa, o programa está tão bom, que estou com diletos amigos aqui, pessoas tão abalizadas, que eu tenho esquecido de dizer isso. Nós vamos falar sobre os avanços da medicina no auxílio ao emagrecimento rápido. Tem médicos aí prometendo uma técnica ou um método que em 40 dias você emagrece de 10 a 12 quilos. Então vamos trazer esses especialistas para conversar aqui para ver se isso é viável, saudável na próxima quinta-feira. O Deusimar, não tem nenhuma mulher em Goiânia apta a fazer uma discussão política. O programa está aqui só com homens. E o governo federal também... nós estamos fazendo como o governo federal, colocando só homens no alto escalão. Mas nós temos mulheres aqui em Goiás que fazem essa análise. Muitas e ótimas. Algumas delas, na 730, nós temos colegas. Tem Cecília Barcelos. Nós temos a Marília Costa e Silva, sim, a Jaqueline, que é a Mulher Moderna. Mas eu quis chamar essa equipe que faz o programa antes do meu, que é uma equipe bambam na área de análise. Não que a gente tenha nada contra as mulheres. Aliás, que o Kleber sempre tem muita coisa a favor das mulheres. Né, sim, não só o Kleber. Não só o Kleber. Eu estou dizendo o Kleber porque você tem informações. Graduações. Ah, tá. Não, eu sou pai de filha, sou filho de mulher, então, né, e não tenho filho homem. Então eu sou um defensor do público feminino mesmo. É isso que eu ia dizer. E acho que o nosso telespectador está certo, mas... oportunamente ele vai ver esse programa aqui também, só com âncora homem e com 3 mulheres debatendo. Isso é só uma questão de temática, não é nada assim comparado àquele Ministério do Temer, não. É verdade. Eu não sei você tem alguma coisa contra as mulheres? Nunca, só a favor. Eu tenho só em casa, eu tenho 4. São 3 filhas e a minha esposa. São 4 mulheres. Tem muita coisa a favor. Eu só não sei por que o Salomão pega tanto no seu pé, viu? O Salomão que pega. O Salomão pega no seu pé, direto, viu? Não sei por quê. Não sou eu que pego no pé do Kleber, não. O João Paulo pergunta aqui para o Eduardo Horácio, sob o ponto de vista dele, quais são os indicadores hoje mais frágeis da política brasileira? Os indicadores da política. Da política brasileira? Ele não está perguntando da economia, da política. Não, sim, da política, da representação brasileira, a forma como ela se dá, a forma como a gente elege os representantes. Costuma falar, o brasileiro vota bem, o brasileiro vota mal, né? O Pelé, que lá nos anos 80 veio com essa história, que o brasileiro votava mal. O brasileiro vota de acordo com as informações que ele recebe durante a campanha eleitoral e também fora dela, né? E fora da campanha eleitoral, quem tem espaço é quem tem mandato. Durante a campanha eleitoral, quem tem espaço é principalmente quem tem mais dinheiro, quem está nos grandes partidos. Então, a representação ela é distorcida, né? A forma como o brasileiro vota passa principalmente por aí. O sistema eleitoral brasileiro também, esse financiamento misto, né? Em vez de assumir logo, fazer logo um financiamento público com eleição mais barata, esse financiamento privado, da forma como ele beneficia, e aí concordando com o discurso do Badião, alguém que fizer discurso contra grandes empresários, contra banqueiros, não tem nenhuma chance de se eleger, porque ele não vai ter recursos para sua campanha eleitoral. Isso cria também mais uma distorção da representação. A forma como é negociado também no Congresso, o governador com deputado, o prefeito com vereador, presidente com deputados e senadores, é uma forma também distorcida, mas cultural. Toma lá da cá, como você falou. Esse aí, para mim, são os pontos principais, os nós
que a gente teria que desatar na política. 75 para cá, o parlamento brasileiro é formado essencialmente, quase que 60% de candidatos bancados pelas grandes empresas e os bancos. O povo, na verdade, elege ali 30%. São os tiririca da vida que aparecem aí de vez em quando voando, paraquedistas, né? Então é triste ver isso, porque não há uma doutrina, não há uma escola para formar políticos. O Brasil não tem gestor público, o Brasil tem paraquedista, o Brasil tem feiticeiro, que é esse cara que promete o mundo e o fundo, e depois não tem obrigação nenhuma de cumprir. Índices da política tem um importante. Mais de 50% do Congresso da Câmara Federal, são 513 deputados, mais de metade deles tem investigação em alguma instância. Na polícia, no Ministério Público, mais da metade estão sendo investigados. Bem lembrado. O que se convencionou chamar de republicano no Brasil é um corporativismo que a gente está tendo a oportunidade. O Eduardo Horácio, né, esse pensamento do cientista político era interessantíssimo. Ele falou, olha, o povo vota de acordo com as opiniões, as informações que recebe. Partindo desse ponto de vista, ele embasou a resposta dele nesse ponto de vista. E partindo desse ponto de vista, nós, formadores de opinião, temos uma responsabilidade muito grande. Quem passa essas informações é a mídia, né? E a gente tem diferentes posturas na mídia nacional. Então, é verdade, é uma verdade. O que se convencionou chamar de republicano no Brasil é um corporativismo terrível. Vamos citar aí casos de Delta, de Odebrecht, né? Que investem milhões em campanhas, mas elas não investem milhões em campanha do caixa delas. Ela investe numa probabilidade de negócio, aí ela pega a obra pública depois em licitações nem sempre muito lícitas, ela retira aquele dinheiro que ela colocou na campanha, fica com o lucro e ainda armazena o dinheiro para financiar a próxima campanha. Joga o dinheiro dentro do veículo de comunicação, sustenta a propaganda das pessoas que elas querem que sejam eleitas depois, e essas pessoas ficam um círculo vicioso. Elas têm o dinheiro das grandes construtoras, das grandes empresas, a mídia recebe dessas grandes empresas, promove essas pessoas, e essas informações gerou esse vício. Daí a importância desse momento que o Brasil está vivendo. A gente está tendo a oportunidade de falar, olha, não é bem assim. A Odebrecht não é essa benfeitora toda, né? Olha, a Delta tem vícios. E aí vem a OAS, vem outras e outras e outras, mas com os nomes associados. A gente já sabe quem é que está lá no listão da Odebrecht. Nós vimos, né? Não, isso aí os apelidos engraçados. Só para fazer uma analogia bem clara, e acho que todo mundo já teve na infância esses amigos, que o jeito que o cara fala, vamos fazer uma festa maravilhosa. Vai ter isso, vai ter aquilo. Fala, nossa, legal, onde vai ser? Na sua casa. Então, o sujeito quer fazer a festa na casa da gente, com o que tem na geladeira da gente, tomando a cerveja nossa, sujando a casa da gente, aí ele vai embora e ainda reclama que a festa não foi tão boa assim. Então, provou-se muito claramente que esses grupos empresariais sempre fizeram essa festa, né, entre aspas, e elegeram, deram dinheiro para os partidos, dinheiro nosso, não deram dinheiro deles. Pelo contrário, deram só dinheiro nosso. Né? É muito claro isso. O Luiz Cláudio Cavalcante, do setor São José do Tadeu, não esqueça de citar que as ações diversas nas finanças do governo, em geral, acertam em cheio as finanças dos servidores públicos. Pergunta, é justo os governos não observarem as demandas dos servidores? Qual a opinião do Rubens Salomão e do Badião sobre isso? O governo não observar a demanda dos servidores. Os servidores públicos têm as suas demandas que têm que ser respeitadas e eles têm que ter estabilidade para prestar um serviço adequado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma opinião de que o funcionalismo público, da maneira em que ele está estabelecido, o funcionalismo público efetivo, é uma conta que os governos já não conseguem pagar há muito tempo. Então, ao mesmo tempo em que os servidores efetivos têm que ter direitos e estabilidade, eles também têm que ter eficiência e prestar o serviço de maneira adequada. Eu entendo que as distorções do funcionalismo público são tão grandes que, se não forem modificadas, vai ser em detrimento do próprio funcionalismo. Por exemplo, a produtividade do funcionalismo. Eu acho que o funcionário público que tem estabilidade não podia ser essa estabilidade a qualquer preço. Sim. Porque hoje o sujeito não funciona, não vai trabalhar, ele é inoperante, ele é desqualificado. O que acontece? Para demitir um sujeito desse, é quase impossível. E aí o que faz? O sujeito que trabalha bem fica carregando. Então, no funcionalismo público, aqueles poucos que não trabalham
rigorosamente de forma qualificada, carrega uma renca de gente que não trabalha, que é o funcionalismo público só para ter estabilidade e garantia salarial, e as não para demandas, funcionar direito. As demandas do funcionário público e o objetivo dele tem que ser exatamente públicos, tem que ser para o atendimento público, tem que ser para a sociedade, não tem que ser simplesmente a demanda do bolso do servidor. Né? Pois não, Badião. O grande problema nosso, em parte, seria o que o Horácio colocou. Precisaria que o Temer colocasse técnicos no governo, gestores públicos. Lamentavelmente, ele está colocando políticos. Os políticos não são gestores. Então, o político não comanda o ministério. E por não comandar, ele bota outros amigos do governo nos cargos e vai formando aquela corrente de picaretas que estão lá só para tentar tirar o salário ou tentar fazer esqueminha dentro do governo. Não há gestor público. Por isso, nós estamos vivendo um problema sério, que o profissional, o servidor público profissional técnico, ele está amargando um problema sério. Primeiro, está sendo comandado por políticos, gente que vive dando jeitinho nas coisas. Segundo, o salário dele não é compatível com o trabalho dele. Ele não consegue aumento salarial. Quando, em 1977, quando me formei, eu queria saber o que eu ia ser, delegado de polícia, ser promotor, eu ia ser advogado, ou ser... Eu perguntei para um juiz federal, meu amigo, falei assim, o que você acha que eu devo optar? Eu estou formando direito, eu sou professor, mas queria ver. Ele puxou o salário dele e me entregou. Ele é um juiz federal, ganhava naquela época o equivalente a um Opala Commodoro. Hoje um Monza, ou, desculpa, um Corolla, um Cruiser, um Corolla de última geração seria 80 mil, 90 mil. Esse é o salário do juiz. Por que o salário do juiz foi aviltando o tempo? Porque os banqueiros foram meter na mão do Estado e foram tirando dinheiro do Estado. O Estado não consegue dar aumento para o servidor público, porque o dinheiro sai tudo pelo buraco chamado o quê? Dívida pública. O Estado paga 36% que arrecada em dívida pública, paga juros. A Prefeitura paga 18% em juros. O governo federal paga 42% do que ele arrecada em juros. Senhores, o nobre colega, o nobre amigo aí, o telespectador, que é servidor público, fez uma pergunta muito temporal. Você tem razão. O Estado não tem dinheiro para te pagar, meu amigo, porque tem ladrão demais roubando. Esse ladrão chama-se banqueiro. Agora, sob o ponto de vista formal, o judiciário é muito bem pago no Brasil. Não acho, não. É bem pago. Se você fizer um comparativo com outros países, você compara o quanto ganha um juiz brasileiro, quanto ganha um juiz inglês, canadense, americano, suíço, todos eles. Recentemente teve uma reportagem muito boa com um juiz suíço, com mais de 18 anos de carreira, compara com o que ganha o juiz brasileiro. E como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o próprio carro dele, tem muita benesse. O judiciário brasileiro é mimado e exige muito. Quem sofre no Brasil é o funcionário mediano, funcionário médio. Para não comparar com o salário mínimo, né, Rosival? Não é? Não comparar com o salário mínimo, tem muita gente que ganha. Né? Não é verdade? Então, não precisa nem comparar com outro país. Não. Então, eu acho o seguinte, nós temos o Brasil tem muito mais casta do que a Índia. Muito mais castas. E essas castas, elas exigem o que querem e conseguem. Porque se não der... Imagina quem tem coragem de peitar o judiciário no Brasil. Qual presidente da República tem coragem de peitar o judiciário? Você está indo longe demais. Presidente da República não. Qual outro cidadão? Cidadão. Isso que nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui, nossa, medo de falar, entendeu? Eu acho que o problema é você ter, independente do preço, é o serviço ruim, né? A lentidão da justiça, a ineficiência dela, as decisões injustas, né? Que a gente vê assim. Não tem fiscalização. Eu acho até que porque assim, se pagasse, se o juiz ganhasse 10 vezes mais do que ganha, mas a justiça funcionasse, acho que o brasileiro não reclamaria. É impossível. É impossível um juiz numa vara com 15 mil processos. É impossível. Sabe por que existe 15 mil processos? Porque a escola brasileira ensina matemática, química, física e biologia. A escola brasileira não ensina a criança a pensar, não ensina a criança a viver, não ensina as leis. Enfim, ensina-se o sexo dos anjos. E aí o coitado, quando ele chega é adulto, ele começa a dar uma pancada na vida, vai para a justiça, aquele monte de gente tentando resolver, porque ninguém sabe o direito. Quem conta o direito para ele é o advogado, quem conta o direito para ele é a vida. Ou seja, tudo termina na educação. A plataforma educacional nossa é podre, é podre. Lá em 1911, Rivadavia Correia, um general maluco, que Deus o tenha no inferno, ele foi para os Estados Unidos, fez um curso lá e voltou e mudou a educação brasileira.
A reforma Rivadavia-Corrêa é o que tem de mais nojento em todo o processo educacional brasileiro. Olha, antes de ir para o nosso intervalo, quero lembrar vocês que a Subilt conta com 10 unidades, todas, dá para colocar a Subilt aí? Bom, vamos, a Subilt chegou. Isso, chegou com 10 bem. unidades, todas com localização privilegiada. O Ratbelly é a segunda marca fundada pelo Sul e está em 5 unidades. E lá no setor oeste é a sede, tem a Subilt Formendo, só para os homens, 4012-1066. E agora sim, nós vamos para esta empresa aqui, que é a JL2 Construtora. Se você quer construir e quer que sua obra chegue no final com o mesmo valor que foi apresentado no início, você manda para essa empresa, a JL2 Construtora. Sua obra em boas mãos. O telefone é o 9095 7150. Pode experimentar, porque eu utilizei. Eles conseguem realmente cumprir prazo e cumprir todas as condições que foram acordadas no início da obra, ok? Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando a você que a República da Saúde é tudo de bom. Você vai na República da Saúde e você come muito bem, só com azeite de oliva virgem. Está lá a nossa técnica mostrando a República da Saúde. E quem derruba a técnica sou eu, porque eu não fico aqui em ordem, né? Fico derrubando o pessoal, que é muito bom de serviço. Quero agradecer a equipe técnica nossa aqui e fazer um elogio aqui no ar, porque nós mudamos de sistema e isso não é uma coisa fácil. E a nossa equipe, ela foi muito rapidamente, conseguiu fazer com que o programa fosse de um sistema totalmente diferente para o outro, sem maiores atribulações. Meus parabéns a todos envolvidos nesse processo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com Opinião em Debate essa noite, muitas participação. Lembrando que o programa da próxima semana nós vamos falar sobre avanços da medicina no auxílio do emagrecimento rápido. Tem aí equipes médicas que prometem emagrecer a pessoa em 40 dias até 12 quilos. Vamos falar com esses especialistas. A Maria Hilda, do setor ferroviário, gosto muito do programa do Rosenval e é muito proveitoso. Gosto das notícias e sou fã do Rosenval. Tenho 79 anos, mas gosto de estar atualizada em tudo. Um grande abraço para você, minha amiga. Nos ouça lá das 8 às 9 da manhã, das 7h30. Nos ouça das 7 às 9. Mas tem informação desde as 6h30, sabia? Das 6h30. 6h30 Das a gente começa às 6h30. Eu e o Horácio. Com o Kleber e com o Horácio. Eu e o Horácio começamos às 7, mas o Rubens Salomão às 6h30 já está no ar. O Rubens Salomão tem um pique que não é fácil, não, né? Não é fácil. É por isso que ele já perdeu uma boa parte dos seus cabelos. Pela natureza eu pedi boa parte. Por mim mesmo eu pedi tudo. Acabou. Tirou Sem chance. O Weber, é isso aí, Badião, um homem de coragem e verdadeiro. Parabéns. Sou fã dessa equipe da 730. São muito profissionais e competentes. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. O Delay, agradeço por poder assistir um programa de altíssima qualidade. Muito obrigado. Aqui o nosso ouvinte disse que o time ficar muito melhor de comentaristas, faltou só o Paulo Berges. Não, faltou muita gente, né? Nós temos muita gente boa em Goiânia que dá para fazer vários programas claro. Aqui. Ok. O Josefá, do Campo Novo do Parecis. Eu gostaria de saber o que os amigos acham da intervenção, porque, na minha opinião, é a única saída do Brasil. Eduardo Horácio, você acha que essa... Ele está chamando de intervenção, quer dizer, essa fisgada que o pessoal deu para tirar a Dilma, porque acho que isso é uma coisa... De golpe militar, né? Mesmo. Intervenção militar. Né? Porque, você veja bem... Não, ele está sugerindo que tem uma intervenção. Ah, é? Sim. Eu entendi, sim. Não, olha, eu esqueci de dizer no bloco anterior, muito rapidamente, quero ver se eu respondo todo mundo. Você sabe que uma das grandes fragilidades da política
é o consenso de que os políticos são desonestos e, com isso, pessoas começam a vir com ideias estapafúrdias. Entre elas, até colocar pessoas radicais, como um Bolsonaro da vida, ou a volta dos militares que não vão entrar nessa roubada. Pode esquecer que os militares não entram mais nunca nessa roubada do Brasil, eu não acredito nisso, mas essa é uma das fragilidades, quer dizer, a classe política... fantasia de que militar era honesto, né? Regime militar não tem nada mais corrupto do que um regime militar. Ele é corrupto na sua essência. Não existe Ministério Público, não existe órgão de fiscalização, não existe contestação, nada. Roubou-se muito ali durante a ditadura militar. Pensa Transamazônica, o que foi, o que houve de corrupção. A ponte Rio-Niterói, né? Aquilo ali dá 10 petrolões, dá 5 mensalões, só a Transamazônica. Então, que não funciona para nada. Deixa eu falar com o Josafá. Angra 2, Angra rapidinho aí, pegando um gancho do que você disse aí, é bom lembrar o seguinte, eu não acho que ninguém diz que a Dilma é desonesta, quer dizer, a Dilma pegou dinheiro e pôs no bolso dela. Ela é centralizadora, assim como foram os militares. Nenhum deles ficou rico. Figueiredo não ficou, Alguns o Geisel ficaram. não ficou, o Médici também não. Os presidentes não. Alguns ficaram. Não, nenhum deles. Ao que me consta, não. Bom. Não, mas Não, qual eu não deles? tenho como provar. Tem as matérias do Ricardo Couto, ele até ganhou o prêmio ESSO nos anos 80, provando o tanto que eles ficaram, o enriquecimento ilícito deles. Bom, Mas- não me consta, eu li a coisa do Ricardo Couto, mas ele fala não dos presidentes, né? Dos presidentes. Agora, eu não sei da turma que sempre fez isso, mas os Bom, presidentes... o Figueiredo, quando estava na presidência, já era um período de distensão, quase democracia, né? O último presidente do período da ditadura militar. Teve uma vez que ele ganhou 200 cavalos de presente do presidente da Argentina e achou isso normal. Ok. Foi uma doação. Pensa isso na democracia. O presidente da Argentina dá de presente, o presidente do Brasil, 200 cavalos. Mas, Josafá, a saída para o Brasil é o voto consciente. Nós temos que insistir que a democracia ainda é o melhor passo e, à medida em que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão recebendo as informações, a consciência vai mudando. Não torça para a intervenção, nem militar ou qualquer que seja, não, porque ela não é boa. Ok, a Maria Jerusa, do Conjunto Castelo Branco, queria parabenizar o Badião, porque nunca uma pessoa falou tão correto quanto ele. Parabéns, Badião. Parabéns aos fã-clube do Badião. O Ricardo Castro, que é jornalista. Ricardo Castro, alguém conhece? Já trabalhei com ele, inclusive. Foi repórter no meu tempo aqui de TV Brasil Central. Também lá na 730. Ele foi repórter aqui, foi repórter na... Desculpa, na Ricardo, porque eu acho que eu não trovei com baita isso. profissional, pessoa de Parabéns índole pelo boa. programa, parabéns pelos convidados, são todos excelentes profissionais. A pergunta é, com a proibição do financiamento de campanhas pelas empresas, de onde virá o dinheiro para financiar as campanhas de prefeito desse ano? De onde virá esse dinheiro, Rubens Salomão? Das empresas, né? Caixa 2. Estamos querendo saber isso também. Querendo saber, inclusive, como é que vai ser a fiscalização para saber de onde vai vir esse dinheiro. Os candidatos não vão deixar de gastar, não. A gente precisa saber de onde vai vir. Ô, Ricardo, pode não aparecer um dinheiro para a gente pagar a conta da energia no final do mês, mas para fazer a campanha aparece mesmo, Não viu? falta. Caixa 2. Olha aqui a Aurelina, Aparecida de Goiânia, coaduno com o Batião, realmente há uma elite se organizando para massacrar a população cada vez mais. O Delay de Trindade, Rosenval, sou fã de Badião, porque ele fala a verdade, sem medo de qualquer político ladrão. Parabéns, Badião. Badião está toda segunda e toda sexta-feira no programa Opinião em Debate, na 730, das 8 às 9. Gosto da opinião do Badião, o Rainer. Você pediu os seus primos todos para ligar aqui? O fã-clube, né? Primo, liga para mim. Não, primo, tem conta bagar, não liga não. Ganhar um quibe cada um que ligar, uma esfirra. Aqui, ó. Bom, agora já tá para poder equilibrar o William Neves. Por que convida um Badião? Olha que comparação ridícula, dizer que o juiz ganha mal. Ele quer que o servidor público fique rico? Aí, para não dizer que todo mundo só fala bem do Badião. Paulo. Não, foi 10-1 pro Badião, Rosval. Deixa eu explicar. Não, 7-1. 7-1. O ouvinte tem que entender. 7-1 é ruim, hein? Porque lá no meu país, 7-1. lá no meu país a maldade. situação é diferente. O juiz não tem salário. Explica qual que é o seu país. É o Líbano. Lá o juiz não tem salário. O juiz simplesmente senta, escreve uma carta para o presidente, diz quanto ele precisa durante o ano para viver, manda a carta para o presidente deposita na conta dele. Acabou a Mas lá conversa. tá pior que aqui, mas Badião. então, Vamos dar exemplo. O Líbano não foi bom nesse momento, não. Mas tem uma Lá coisa coisa- também. Amigo, Você durante todas imagina as no guerras do Brasil... Líbano, o salário do servidor nunca atrasou um dia. Aqui, Porque lá é um parlamentarismo forte. a pergunta Aqui para o é um Badião... presidencialismo xoxo, hipócrita
E ele, sim, qualquer coisinha atrás do salário do servidor público. Uma pergunta rapidinha aqui, porque é para o Badião, mas eu passo aos demais colegas. O Gaspar Reis. Não seria ideal acabar com os 36 partidos e ficarem só republicanos e democratas? Abraço para todos. Não. Ou seja, poderia ter 200 partidos. Os Estados Unidos tem quase isso de partidos. Só que representado no Congresso são 4. O problema é que você tem que criar um filtro para quer ter representação no Congresso, sim, mas só tem dinheiro, só tem direito ao fundo partidário se tiver pelo menos 10 deputados, se tiver pelo menos 15 deputados. Não pode, qualquer partido que é criado no Brasil, mesmo que não tenha um deputado federal e estadual, tem direito a fundo partidário. Quanto é o fundo partidário desse ano? Vocês viram quanto? Nossa, 800 milhões. Pois é. Para distribuir para 36 partidos. O Marco não tem problema nenhum. É um grande negócio ter partido hoje. O Marco Antônio, que é taxista, não concorda com a minha fala de que o Uber. Mas desculpa, Marco Antônio, eu tenho muitos amigos taxistas, inclusive eu sou taxista aposentado, mas o Uber veio para ficar. É mais barato, mais rápido, mais ágil, usa tecnologia e veio para ficar. Desculpa, e quem mais, gostem ou não. Quem mais fez propaganda para o Uber até hoje foram os taxistas. Os que agrediram o motorista de Uber, passageiro. Aí é propaganda. Aí é propaganda. E quanto mais violento ficam os taxistas, mais eles perdem com a comunidade. Infelizmente, não dá para responder todo mundo, é muita gente participando, nós já estamos nos nossos minutinhos finais. Ô Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço, é muito bom ver a minha cara na tela da TV Brasil Central outra vez, né? Um abraço aos colegas, obrigado pela recepção, né? Muito obrigado, é muito bom voltar aqui. Obrigado a você pelo convite, foi muito bom estar com você. Rubens Salomão, muito obrigado pela sua honrosa presença. Eduardo Horácio já esteve aqui várias vezes ao longo desses 18 anos. E o Badião é único, inigualável. É o Habib Temer Badião. Você é amigo, não vale. É o único milionário que deixa eu fazer uma colocação. Rapidinho. Eu estou muito emocionado e feliz por estar ao lado desses 3 ícones do jornalismo independente, livre. Eu vou todos os dias, na segunda e sexta que eu tenho que fazer o programa, Opinião e Debate, eu vou um pouco mais cedo, eles devem saber disso, para assisti-los. Eu acho fantástico, vocês estão de parabéns. O ouvinte deve ligar o rádio da M730, 6h30 da manhã, porque aqui é um jornalismo livre e independente, esses jornalistas não têm cabresto e falam o que realmente eles têm convicção. Admiro todos os 3. Muito obrigado. Eu tenho uma eterna admiração por vocês e o Brasil precisa disso. Gente que tem convicção e fala. Obrigado mesmo. As minhas considerações finais são as seguintes. Nós estamos vivendo uma era no Brasil difícil, custosa, dá muita dor de cabeça, mas fantástica. Porque nós estamos aprendendo finalmente no Brasil a viver com o contraditório. Esta equipe que está aqui, e a equipe da 730, do meu programa, tanto o programa do pessoal que me antecede, é uma equipe que nós não concordamos com muita coisa. Eu, às vezes, entro lá e quero falar com o Rubens Salomão, eu vou ficar bravo comigo, porque ele está no ar ainda, eu chego lá falando as coisas, na verdade, que eu não concordo. Mas o que nós não concordamos sob o ponto de vista do diálogo e da análise, mas nós nos damos muito bem e temos um respeito muito grande pelas opiniões contraditórias entre nós. O Badião é um exemplo típico disso. Eu não concordo com muita coisa dele, mas ele estará toda segunda e toda sexta-feira e fala o que bem entender. Nunca há nenhum tipo de censura na 730 e nos programas que eu participo, graças a Deus. Isso chama-se democracia. Sem intolerância a opiniões contrárias. É um exemplo que é bom ficar também. É bom ficar. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com um programa que vai ensinar vocês, talvez, a emagrecerem até 12 quilos em 40 dias. Voltamos na quinta-feira.